Casa do VAR. Enquanto a De mulher maneira como este procura gajo defende, meu. aceitar a generalidade, é uma abertura. O homem é um fixamento, a mulher é uma abertura. O feminino é uma abertura, o masculino é um fixamento. Isso tirado neste contexto era fantástico. Mas isto é um A mulher contexto é uma sexual. abertura. Isto não só é um contexto sexual, como é um contexto simbólico. Se vocês olharem para os símbolos mais antigos da humanidade, a sexualidade deixa de ser cómica, é uma coisa muito real. Isso é um apelo à tradição, não sei se Não concordas. acho que não é um apelo à tradição. Isto é um apelo. É. Não é porque não estamos a falar de tradição. Estamos a falar de cultura. Em todas as culturas tu observas símbolos Então, mas- que estão relacionados com o falo e com a vagina. Então, mas E em todas as culturas, porque se estivermos a falar de uma tradição, estamos a falar de algo contingente. Algo que é específico a uma cultura em concreto. Estamos a falar de símbolos. Não, calma. Mas estamos a falar de símbolos de vitalidade, estamos a falar de símbolos de fertilidade que existem em todas as culturas. O falo, nas culturas primitivas, é sempre venerado e a mulher é venerada como aquilo que origina. A terra é mulher, o homem é o céu. E isto está em diversas mitologias de culturas que cresceram afastadas. Portanto, eu estou a falar disto num sentido de javarde, mas isto não é javarde. Não, é bastante pagão da tua parte. Isto é sempre. Mano, é bastante pagão. O paganismo é a origem da humanidade. Yeah. Nós reencontramos a nossa natureza no paganismo. Estas religiões monoteístas são, no fundo, em certa medida, degenerações da nossa natureza. São objetos artificiais. Tal como a ciência. O paganismo está mais próximo da nossa natureza do que o cristianismo ou o judaísmo ou o islamismo. Da mesma maneira que... Já não há Mas cerveja. a nossa natureza Da animal. mesma maneira que... Claro, mas a nossa Já não há natureza cerveja. animal é a nossa natureza. Uhum. Porque a nossa não natureza é uma construção. Mas eu acho que na parte humana a parte mais importante é não animal. Isso é discutível. Eu acho que é necessário um equilíbrio. Eu acho que para haver um progresso, até num sentido não animal, é necessário uma integração do animal. Não dava um beijinho. E se calhar é cíclico. Mas há um progresso na evolução das espécies, portanto eu acredito que haja de facto um progresso. Uma tendência para a não animalização. Mas até que ponto é que essa tendência não é uma tendência para a aniquilação da espécie, para a extinção? Se calhar é necessário nós integrarmos o lado mais corpóreo. É necessário nós reintegrarmos na nossa psique coletiva esse elemento mais natural. Então, mas E aí temos que olhar para as coisas num sentido mais natural. Até porque podemos cair nos erros do politicamente correto que vemos hoje em dia, que é absolutamente antinaturalista. Então, mas eu agora Uma perspectiva completamente construtivista qual é o e objetivo? artificial. O objetivo é facilitar o funcionamento de organismos que de facto são biológicos e que Ok. têm uma Yeah. natureza instintiva. Mas achas que tens pessoas a menos? Mas porquê? Neste momento achas que era essencial dar mais importância à parte animal para dar uma continuidade à espécie? É que depois também tens o contrário, que é quando mais suprimes, mais vontade dá. E às vezes essa vontade dá jeito. Não. Acho que a supressão dá lugar a uma vontade pouco sofisticada. Porque o que eu acho é que nós de facto não nos complexificámos com a nossa evolução. Nós separámos o corpo da mente. E isto é uma lição que os gregos sempre nos tentaram dar. Vocês alinham numa pizza? Corrupção e Yeah. medição. Definitely. Corrupção e medição. Uhum. É uma lição que os gregos, se fores ler os gregos, Platão, Aristóteles, eles são absolutamente agregadores. Aliás, eles são, qual é que é o termo? Tu ouves este termo comumente num sentido um bocado depreciativo porque é relativo a estas pseudo-religiões, etc. Mas eles são agregadores. Os gregos tentam conciliar todo o conhecimento que adquiriram com a sua relação própria, em relação a si mesmos enquanto seres humanos. E eles, o próprio Platão tem um diálogo em que teme que a técnica, a technique, eles já tinham um termo, technique, assuma uma vontade própria que acaba por escravizar o homem e submetê-lo à própria técnica.
E é isto que está a acontecer com a tecnologia. A tecnologia está a tomar conta de nós. Nós vivemos para os fins da tecnologia, não para os... Nós não usamos a tecnologia, já não usamos a tecnologia para os nossos próprios fins. Nós estamos a chegar a um ponto... Isso não tem a ver com a evolução da humanidade. Isso tem a ver com uma meia dúzia de empresas que perceberam que podiam fazer isso. E se fosse aos jogos de azar, já existem há muito mais tempo. Mas calma, mas essas empresas estão a manipular a consciência coletiva. Vamos pensar nisto num plano ideológico para não nos perdermos nesses exemplos concretos. Porque, de facto, este plano ideológico dá para entender aquilo que estava a acontecer. O plano ideológico permite que tu, sob uma forma de ideia, percepciones algo que reside numa escala maior. É um movimento. E tu, neste momento, tens um movimento, dá para percepcionar ideologicamente como nós tornarmos os próprios escravos da técnica. E é isso que o Platão já tinha. E a Revolução Industrial? Não? Isso foi o início da nossa escravidão à técnica. Acho. Epá. Antes era escravo para outra coisa, tinhas que acordar às 5 da manhã e ir para casa. Não. Deixaste de ser escravo do homem para ser escravo da técnica. A questão é, Mas a verdade é que neste hoje em dia- momento já não existem homens. Porque se tu és escravo de outro homem, isto é uma perspectiva hierárquica, há outros homens que vão ser teus senhores. E estes homens vão-te dominar. Mas ao menos vai haver homens. No novo mundo, não há homens. Somos todos escravos do sistema que criámos. Não estou a ver uma certa utopia. Não. Uma utopia não, uma certa distopia. Isto é uma distopia, mas está a acontecer. Não O sinto mecanismo está-nos a substituir, está a substituir a nossa autonomia. Portanto, a minha questão é Não te esta. sentes autónomo? Tivemos milhares de anos de escravatura, mas agora já não somos escravos de homens. Somos escravos de algo que criámos. De algo artificial. És escravo do quê? De um mecanismo. Mas és escravo do quê? Em que tu sentes-te escravo relativamente ao quê? Ao trabalho, à maneira como as pessoas te tratam, ao... É uma dimensão total. Não é só o trabalho, são as relações sociais. É o plano em que tu resides para ter relações sociais. Porquê? Esse plano vai sempre O existir. plano das redes sociais. O plano. Mas não podes fazer isso com cartas? Como assim com cartas? Porquê que estás escravo das redes sociais? As cartas também consegues transmitir informação, não consegues afastar-te da pessoa se escreves uma carta, já não tens a necessidade de falar com a pessoa para socializar. Qual é que é a diferença entre uma carta e um chat? Nesse sentido específico. Porque é que é escravo do chat e não é escravo das cartas? O que eu diria é isto. Com as cartas fazes uso dos teus sentidos. Na sua grande maioria. Quando tu estás a jogar cartas com alguém, tu não só precisas Não, cartas, das mensagens. Enviar carta. Enviar cartas. Ok, estás-me a falar das cartas. Não tem socialização nenhuma. Primeiro, não, calma. O facto de a mensagem ter uma imediatez muito superior à carta significa que a tua comunicação por carta, a tua comunicação por distância vai-se aumentar brutalmente. Portanto, imaginemos no passado, vamos em sentido pragmático. Tu recebes uma carta de 3 em 3 meses. Isso ocupa, se calhar, 2 horas do teu dia em 3 meses. Mas as mensagens que tu recebes no telemóvel ocupam uma porcentagem grande do teu dia. Comunicação à distância. Portanto, a tua comunicação que poderia ser próxima na tua rotina e no teu lugar de operação desaparece para haver uma rotina selecionada por ti mesmo. Mas é isso, mas tu não é uma tens rotina controle. real. Mas tu tens controle, tu não és escravo. Por exemplo, eu não gosto de estar com o telemóvel quando estou a trabalhar. Desligo as Sim, mas notificações. escravo no sentido em que tipo, tu não deitas o teu telemóvel fora e cagas só nas pessoas. Tu não precisas, podes. Calma, desligo as não, ok. notificações. Mas Ricardo, o que me estás a dizer faz todo o sentido, eu entendo o que estás a dizer. Tu ainda tens uma perspectiva da tecnologia como uma ferramenta. O que eu estou a dizer é que a tendência natural é para que as pessoas residam nessa dimensão de Eu acho que vou comunicação. anos. Não queres ir dormir? Não, obrigado. Não? Vou dormir em casa. Fazes bem. Não ficas para a pizza. Não fico à pizza, obrigado. Bem, Ricardo. Prazer, pá. Tchau. Até à próxima. Estás velho, meu. Foi um prazer. Mano. Estás um velho do caralho.
Prazer. É o que está a Tem que arranjar casar as namorada. pessoas. É por isso que eu não quero arranjar namorada. Meu, amanhã tenho que fazer Sim, muita sim. merda. meu. Não, é Bem, tenho que verdade. estudar estatística. Pronto, Se me percebes? explicares como deve ser o que é uma poação, a gente Dá fala. responsabilidade. Por acaso eu isso até sei o que é. Mas é que isso não Poção é um peixe. Não lembro? Puto. Eu também não me lembro, mas se for ver. acho que Estatística. sei lá. Não é isso, mas estatística é uma coisa, tipo, a palavra-chave em estatística é depende. Depende é a palavra. É a palavra que os estatísticos adoram. Bem, Bom descanso. vou depender. Vou depender. Ah, bro, fica bem. Vou estar dependentemente do meu estado. Bom Mas descanso. é aquilo que eu sinto é, tipo, as pessoas, pronto, agora se eu estou a puxar isto para uma coisa menos filosófica, uma mais prática. O que aconteceu foi, as pessoas por norma são preguiçosas e querem arranjar uma coisa o mais fácil possível e com o mais prazer possível. E houve uma data de pessoal que conseguiu perceber que era um bom caminho para explorar. E acho que o que tens hoje em dia com a tecnologia é isso, tu apesar de teres as coisas que podem ser usadas de maneira certa, tiveste uma data de pessoal que percebeu que conseguia explorar as pessoas por um defeitozinho, digamos assim, que elas têm, que é aquilo das mensagens instantâneas, que é a chegares a um ponto em que preferes falar por telemóvel do que ter com a pessoa, dá menos trabalho. Eu gosto de ter com a pessoa, só que é outro feeling. Exatamente. E por isso é que eu estou a dizer, a mim não, uma coisa não substitui a outra. Claro, mas isso é porque tu não tens um. Imagina, tu não tens uma mentalidade de escravo, mas a grande maioria das pessoas tem. O que é que acontece? Com a nossa história nós conseguimos acabar com o feudalismo e criar uma república e um sistema democrático. E educámos as massas e a maioria das pessoas tornaram-se críticas em certa medida. Ainda viviam no plano humano, mas o que está a acontecer agora é que estás a criar um plano em que a escravidão já não é por via da força, mas é por via da dissuasão. É isso que eu vejo a acontecer em grande medida. A por via da força seria por parte da aristocracia. Ou seja, por parte daqueles que possuem a força. Era uma aristocracia bélica. E depois tiveste uma elite burguesa que fazia uso dos mesmos meios que a aristocracia, em certa medida. Mas que não funcionava tão bem. A burguesia, para dominar, necessita de um engodo. Porque a burguesia não é uma classe bélica. É uma classe que faz uso da sua capacidade no negócio. E não vamos nomear... Mas aí dá para pegar nisso, que é aquilo que tens hoje em dia, a ser o grande impulsionador da tecnologia, é a burguesia, basicamente. Claramente. É o pessoal que percebeu que conseguia... Controlar Exato. as classes exploradas e fazer uso delas A cena é que não são as através classes, do engodo. não são as classes exploradas. Uma coisa que dá para perceber perfeitamente é que tão depressa tu ou eu estamos no telemóvel, como um CEO de uma empresa também está no telemóvel. Tipo, mesmo as pessoas que trabalhavam... tens comentários sobre isso? Não, aqui? mas um CEO de uma empresa também é um escravo. Então somos todos escravos uns dos outros? Não. Um CEO de uma empresa não é o dono da empresa. O CEO Sim, é mas o médico neste de caso tudo. seria, pronto, é o Os CEO, donos. o chairman. Não. O chairman não tem tecnologia. O chairman vive numa... O chairman não precisa de tecnologia. Mas O chairman tem 14 filhos. Tem uma mulher em casa, tradicional. Tem um jardim. Tem um palácio. O chairman tem cavalos em casa. Tem piscina. Tem Sim. uma sala de filmes. Pronto, sim. Tem uma biblioteca. Onde é que tem é chegar tudo. com isso? O chairman não precisa de tecnologia. E os Isso é filhos mentira. dele, Isso é muito os mentira. filhos dele vão para um colégio privado. Isso é tudo mentira. Tu que não precisas de tecnologia, tu vais ver qualquer gajo que está a trabalhar para uma empresa, a quantidade de vezes que ele tem que ir ao PC ver. Não, mas o chairman não faz uso lúdico da tecnologia. O chairman precisa de tecnologia. Se houver um problema na o empresa e não conseguirem contactar. Para se Chairman. divertir, faz outras coisas. O dono Mas tu da não tens. empresa. Aí é que está, tu não precisas Não, calma. disso Mas, para ó, ser Ricardo, interessante. o investidor tem gajos que investem por ele. O investidor tem uma infraestrutura montada à sua volta. Sim. Ele é um rei que está no seu trono. E no seu trono não precisa de andar onde os escravos andam. Não precisa de andar a rebolar na lama. E os filhos dele andam num colégio onde ninguém lhes permite que andem com telefones, porque é tudo muito autoritário. Então quando chegam à faculdade, porque eles vão chegar à Quando faculdade. os filhos dele vão chegar à faculdade, vão para uma faculdade privada, cá na Europa. É um meio muito limitado. É um meio que de facto vive a vida. As classes mais altas,
As classes mais altas Discordo fazem uso da completamente. tecnologia é para seu proveito. Talvez nas classes mais baixas É também numa podiam fazer. complementaridade, não. Sim. É outro nível, mas Não, ok. As classes mais baixas também porque vivem no caos. A classe média é a classe escrava. A classe média é que é subsumida pela tecnologia. A classe mais alta vive num paraíso, a classe baixa vive num inferno. A classe média é aquela que é explorada. A classe média é a classe de escravos. Deixemos de merdas. A classe baixa é aquela que conseguiu fugir à escravatura porque está a tentar subir para a classe alta. E muitas vezes acontece. Porque tens muito criminoso, porque toda a gente que sobe para a classe alta sobe por via do crime, com a burguesia. Também Evasão discordo. fiscal, etc. Também discordo. Não, tu não, pelo menos na Europa não, a menos que tenhas uma infraestrutura brutal, em Portugal tu não consegues subir para uma classe alta. Trocaste da Europa para Portugal. Podes ser um TikTok. Os, Ok, os é. países latinos têm logo uma diferença brutal dos anglo-saxónicos. Yeah. Tu aqui tens uma relação muito mais simpática com a corrupção do que, por exemplo, na Alemanha. Ou se fores para a Finlândia, que olha, mas estás a Sim, pagar eu não estou a todos falar os dias. sim, eu estou a falar de países latinos, Ok. latinos europeus, não estou a falar da Alemanha, etc. Isso é um caso à parte. Ah, mas vais para a Argentina é outra coisa. Sim, esses ainda são mais corruptos. Mas a Argentina também é latina. Sim, Exada. mas na Europa Latina, tipo, quem tem dinheiro e poder cometeu evasão, crimes, uma data Nem de- toda a gente. uma grande Há parte. pessoas com boas ideias. Tipo, com o Estado socialista que tens, é inevitável que vais contra as regras deles, porque tu não consegues ficar rico com os impostos que tens. Portanto, há evasão fiscal de certeza. Se queres fazer uma empresa tornar-se grande em Portugal, ou em Espanha não digo, mas em Portugal, Não Tem tens, que não tens, habilitar a faz- evasão não tens de fazer fiscal. evasão, podes fazer. Mas fazes quase sempre a elisão. Abres uma igreja. Que é a diferença. Evasão é fugir mesmo ilegalmente de impostos. sim, fazes Elisão é saber os truques certos para pagar o mínimo elisão possível. fiscal, whatever, acaba por ser o mesmo. Mas é assim, Sim, moralmente, sim. Moralmente sim, yeah. moralmente é, legalmente não, mas acaba por ser isso. Uhum. Ok, então de facto, legalmente não és um criminoso, mas és um criminoso moralmente. Whatever, porque o sistema está montado para permitir que aqueles que querem, para permitir que se criem elites, porque as elites existem em todo lado. Não crias um sistema sem elites. Mas é essa a hipocrisia da Europa Latina, é que nós somos socialistas, mas de facto não somos. Nós tivemos uma grande história, mas a certo ponto, quando começou na parte Somos elitistas. capitalista, nós não temos muito jeito. É. E ainda bem. O problema é que tu tens, mas Não, pronto, somos isto máquinas. eu falo mais em Portugal. Tu tens todo um sistema que te faz acreditar que tem uns certos valores que não tem. Tipo a parte da democracia, da importância do povo e não sei o quê. Não, mas a cena Pois, é andamos que aqui- tu não dás as bases, tu mantens as pessoas na ignorância. Exatamente. E aí não consegues ter uma democracia a sério. Exato. Não, A não partir é do momento sério em- porque nunca foi a sério. Desde quando é que Exato, mas é isso que eu o, estou a mesmo, o mesmo voto de um advogado ou de alguém que estuda anos e anos é igual a uma pessoa que nunca estudou? Mas isto por acaso eu lembro de falar isso com o teu pai, isso eu discordo um bocado. Porque acho que a tua literacia O meu não pai tem acha a ver que com isso. devia haver vários pontos, ou uma cena assim mais idealista. Mas Eu acho que devia haver um curso. eu agora, yeah, é isso. Porque eu agora tipo, com o meu professor de faculdade, ele por acaso é um gajo que nisto aqui é simpático e nota de malta importante. E mesmo noutras cadeiras já conheci pessoal importantes, líderes da Caixa Geral, talvez alguma pessoa que estava no BES, vi malta de CEOs que iam lá falar e aquela malta é muito mais estúpida do que aquilo que tu imaginas. Não, é porque eles não são. São eles muito não mais são a direito que gênios, aquilo eles que tu são. achas. Exatamente, a geração dos nossos pais também é uma geração muito pragmática para resolver Mas problemas. há muitas maneiras de subir. E Sim. pode ser por amigos, pode ser por corrupção, Entrar à pode- hora certa no lugar Eu certo. não chamaria isso a amigos e pode ser por corrupção. boletins. Eu chamaria isso a natureza humana, porquê? Porque nós temos este ideal de que é a competência que te vai levar ao topo. Mas a Isso é o competência. ideal direita, por acaso, é engraçado. é- Os comunistas foram buscar, mas isso é o ideal direita. A meritocracia. Assim, Não é meritocracia, é meritocracia, o- sim. Porque no fundo o que os comunistas querem fazer é justificar a força do proletariado com a competência do proletariado, que não é algo que se verifica Não, é- necessariamente. Não necessariamente, depende do ramo que fores buscar. Que há partes que tentam justificar mais isso com o valor societal da matéria-prima que o proletariado trabalha.
Sim. Eu acho que esse ramo é mais justificável. Sim, com a força, sim, sem dúvida, com a equivalência de valor criado. Entendo isso, Eu sou. sem dúvida, mas o domínio é sempre algo que não reside numa dimensão puramente equivalente. O que o comunismo defende é que deve haver um domínio por parte da totalidade, presumindo que a totalidade está num grau equivalente de competência. E é esse o erro do comunismo, é que a totalidade não está num grau equivalente de competência. A totalidade difere em termos de competência, portanto tu não podes atribuir os meios de produção a toda a gente. Tens que os atribuir de facto aos mais competentes, que acabam por ser uma elite específica. E o que o capitalismo faz em relação a isso é permitir que essa elite tenha mais margem de manobra, enquanto que no comunismo não. Portanto, o comunismo acaba por ser contra a competência no sentido em que não permite mais margem de manobra àqueles que são mais competentes para estarem no Tu podes ser domínio. muito bom e estás a fazer o mesmo trabalho que o outro. Isso é porque... Mas o comunismo também nunca viu a sua forma mais desenvolvida. Sempre foi derrubado. Não, mas o comunismo, para ver a sua forma mais desenvolvida, teria que encontrar homens que são equivalentes. E os homens nunca são equivalentes. Os homens Não é questão de diferem ser hierarquicamente. equivalente. O Poderia problema- ser mais desenvolvido. Poderia haver uma... Não, mas Por exemplo, a todos ideia... temos direito à mesma coisa. Sim, Ou mas... seja, é viver a vida bem, é ter uma Claro. casa. Sim, sim. É a sim. mesma coisa. Sim, não, mas estamos a falar de competências administrativas. Um comunismo espiritual, talvez. Sim, mas pragmaticamente Eu- nunca podes ter uma... Eu acho que o comunismo funciona Isso- a pequena escala. Ah, claro. Tipo, é fixe para teres um grupo para até com tantas pessoas, mas quando escalas aquilo para 5.000, já é complicado todos É querem estar no necessariamente. no mesmo patamar. Porque é necessariamente hierárquico, nem toda a gente se conhece e portanto a competência não é atribuída de facto pela competência, mas sim pelo título que existe. Yeah. O E é problema aí que depois, se cria a o hierarquia. problema depois do capitalismo é que tu essa hierarquia, apesar de existir, está bem definida, não está lá necessariamente as pessoas que são competentes Qual a para aquilo. pertença? E Aliás, de facto também é o problema do tens uma capitalismo. coisa. Yeah. Mas eu acho que para mim, Vai dar o mesmo. um dos grandes problemas do comunismo é que eu acho, pelo menos daquilo que eu me apercebo, é que é uma crítica ao capitalismo. Tipo, eles viram que aquilo não funcionava. Então foi tipo, bora arranjar um sistema que não é aquele. E baseado num sistema em seres não o outro, dá sempre treta. E eu acho que tipo, aí uma das maiores falhas do comunismo é que tipo, não arranjaram um sistema que realmente funcionasse, arranjaram um sistema que era diferente de outros que não funcionava. E pronto, e voltando ao capitalismo, há uma coisa engraçada que é o princípio de Peter, não sei se já ouviram falar. O princípio de Peter diz que todos os cargos na empresa têm lá incompetentes. Ou melhor, todos os cargos numa empresa são preenchidos por incompetentes. Competentes. Porquê? Porque tu, quando és competente, sobes de cargo e vais subindo por aí fora. Quando deixas de ser competente, não desces, ficas no mesmo. E tu, fazendo isso aqui a longo prazo, aquilo que acontece a todas as pessoas que estão num patamar elevado é porque chegaram lá e ou não tinham mais para subir ou não eram capazes de subir mais porque estavam a fazer um trabalho mau. É como a Igreja Católica. Então, o que é que tens? Nada, foi só uma boca. Não, nem era nada de razoável, foi só uma boca. Depois de Papa não consegue chegar E mais, depois é- só Deus. É verdade. Depende das denominações, não é? Mas se fores incompetente como cardeal, Não, se não fores desces. Não, pode ser um evangelho. O evangelho, o evangelista. Um evangelho? O Está acima evangelho. do Isso Papa. não é o nome de um. Só que de um livro. historicamente. Um evangelho é um livro da Bíblia. É um tipo de livro da Bíblia. Desculpa, pode ser um. Evangelista. Não. Como é que são os gajos que estão na mesa? São... Um apóstolo. Um cardeal. Pode Os ser um apóstolos. apóstolo. Mas isso não é um cargo Hoje- hierárquico. Hoje em dia já não pode ser um apóstolo. Não, porque mas estás também mais próximo de Deus. Do Mas que é, o Papa, pronto. é que não é uma questão de estar próximo de Deus, é arquivo Não. da igreja. Calma, não, sim, mas na estrutura hierárquica espiritual da igreja, se formos aí, Não, quem está no grau mais alto e mais próximo de Deus é Cristo. mas Cristo também é Deus. Também é, mas não é. É. Mas somos todos. Mas É é. e não é. É Deus e é homem. Não, mas Não, aí não. está um grande erro. Cristo não deixa de ser Deus por ser homem. Não é menos Deus por ser homem. Tu não podes ser metade de Deus. Isto é a parte teológica. Deus é indivisível. Portanto, não podes ser um Deus Pai 100% Deus e um Deus Filho 50% Deus. Então peraí, mas quando é que ele se tornou Deus? Foi depois de morrer? Ou foi.
não Cristo, pronto, isto é teologia. Portanto, Ou uma desculpem a santa, sério. ou um santo. Desde o início da Bíblia que existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Filho materializou-se no ano 1, pá, no 1 entre aspas, pronto. Que os anos não eram bem. 0,00000001. Não, a cena é que na altura tipo, as crianças eram registadas quando calhava, portanto se calhar foi registado com 10 anos. Sim. Whatever, isso são Yeah. técnicas. Mas isto tudo para dizer que Deus Filho sempre existiu. Não foi criado no ano 1. Sim, porque ele até. Portanto, é uma encarnação de Deus, Exatamente. mas não é Deus no seu sentido mais puro, porque é carne, É. por... Só que também é homem. Não, porque Cristo chega à divindade de Deus na cruz. Sim, Deus Pai. Portanto, não é só Deus. Se fosse só Deus, não tinha a questão existencial humana. Essa é a beleza de Cristo. É que Cristo é igualmente Deus e humano. É uma contradição. Eu não sei É o um suficiente. paradoxo. Eu não sei o suficiente de teologia para te explicar porque é que isso está errado, mas teologicamente, Igreja Católica. Tá, não, mas desculpa, mas a teologia é sempre uma interpretação do texto. Sim, mas eu não A sei o que estou a dizer. Eu não teologia sei. acaba sempre por ser uma Por filologia. isso é que eu estou a dizer que não sei teologia suficiente, não conheço se Pronto. calhar as partes que faziam falta para perceber. Pronto, eu sei estas interpretações. Mas eu sei que os Também dogmas. são teológicas. Sim, estou a dizer que o dogma da Igreja Católica é Ah, que Deus ok. Filho. Por isso é que eu estou a dizer, é teologia. Pronto, Talvez e seja um dogma protestante. Este que eu estou. é capaz. Sim. Pronto. Mas, de qualquer forma, mesmo que esse seja o dogma da Igreja Católica, que Cristo. é Deus, isto faz um certo sentido. Ai, a pizza, Eu, pelo falaste menos, em Deus. eu posso falar nisto num sentido, entender a ideia de encarnação para os católicos. Porquê? Há que ter em conta uma coisa com o catolicismo e até com o próprio cristianismo. É que a ideia de Cristo é em grande medida uma adaptação do judaísmo às religiões pagãs que já existiam, nomeadamente em Roma. O cristianismo é a adaptação do judaísmo a tudo. Mas todas as religiões são assim. Tu, por exemplo, tens aquele símbolo dos Illuminati em certas igrejas. Basicamente, eles chegaram a certas religiões mais provavelmente ligadas ao Egito e foi tipo, ok, este símbolo era vosso, não tem problema nenhum, não vamos pegar nisto. Claro, A parte dos santos sim. é literalmente pegar nos deuses O pagãos paganismo. e tipo, agora tem uma coisa diferente. Pronto, e agora o que eu vou dizer isto é uma heresia para um cristão. O que eu vou dizer agora é uma heresia para um cristão. Mas eu diria que o próprio cristianismo surge como uma adaptação do judaísmo que tem um Deus agnóstico, tem um Deus a partir do qual só se pode ser agnóstico, em relação ao qual só se pode ser agnóstico no sentido gnosis. Gnosis é conhecimento de. Olha a pizza ao conhecimento. O agnóstico é aquele que não tem Está quente. conhecimento de, a relação com. Isto está no judaísmo, sempre. E até está no islamismo. Só no cristianismo é que não está. Porque há Cristo, que é uma relação direta com Deus. No judaísmo e no islamismo existe sempre uma relação indireta com Deus. De maneira que nunca se sabe exatamente qual é a vontade de Deus. Sim. Nunca se realmente pode atribuir uma vontade a Deus. É sempre uma relação indireta. Por isso é que o Deus, tanto o Yahweh do judaísmo como o Allah do islamismo, é um Deus punitivo. Porque é um Deus a partir do qual só se pode presumir coisas com os seus castigos. Ou seja, é um pai que castiga e a partir do qual podemos aprender indiretamente com os castigos que recebemos. É assim que ele justifica. E com o cristianismo já surge outra ideia de Deus com Cristo, que é um Deus humanizado. É um Deus que já não só castiga, também perdoa. Mas estavas a dizer há bocadinho. E este Deus já vem dos deuses anteriores, que são glorificações da humanidade. Portanto, o Cristo é para os judeus aquilo que seria um meio termo entre a glorificação do homem e a punição do homem. Porque para o judaísmo e para o islamismo o homem nunca será perfeito na sua forma carnal. E será sempre punido. No cristianismo há uma redenção do homem.
Isto é um meio termo entre a glorificação e a punição. É a redenção. Por isso é que o cristianismo surge um sincronismo entre o paganismo e o judaísmo e o abramismo. E é aí que surge a figura de Cristo, como um Deus encarnado, como os deuses eram anteriormente. Eram deuses humanos. E ele traz a redenção ao homem. E aí cria-se uma sincronia, cria algo de novo e de facto mágico nesse sentido. Essa é a magia do cristianismo. É que na redenção, a redenção é absolutamente diferente aos seus opostos. Há a punição e há a glorificação. A redenção é a coisa mais carnal que existe, porque é ideal e material ao mesmo tempo. Sempre que um homem se redime, Eu sempre disse isso. sempre que um homem se redime, reconhece a sua carnalidade e o seu pecado original, mas também reconhece a sua capacidade de superar. Então, há bocadinho, estás a dizer que os apóstolos são mais importantes que o Papa. São coisas diferentes. E tipo, comparares os santos com o Papa. O Papa é a hierarquia da Igreja, santos é. Aqui do céu. Coisas desse género. Espiritual. Mas Os apóstolos são mais importantes porque na hierarquia da Igreja acaba no Papa. Depois dizem, mas o Deus está acima. Tá, e os apóstolos também estão. E os santos também estão. Mas são hierarquias diferentes. claro, porque uma é uma hierarquia funcional, outra é uma hierarquia espiritual. Yeah. Mas o gajo falou de só o Papa é que está antes de Deus. E se tivermos Sim, a falar sim, sim, sim. E o de uma Maradona. hierarquia espiritual, quem está antes de Deus não é o Papa. São os Maradona. apóstolos e os santos. Uhum. Michael Jackson. E antes dos Ou- apóstolos Ou e os dos anjos e santos arcanjos. está o Deus encarnado, Cristo. Esse é o que está no topo da hierarquia antes de Deus. Não é o Papa. É isso que eu estava a dizer. Checkmate. Acho que sim. Esta pizza vai ser também. By the way, vocês sabem que nós somos o único país de língua latina que não tem os dias da semana com os nomes dos deuses greco-romanos? Porque um frade qualquer, um cardeal qualquer, no século não sei quantos, decidiu que ter os nomes dos dias da semana com os nomes dos deuses greco-romanos era herético. Então ficou a primeira domingo, segunda féria, terceira féria, quarta féria, quinta féria, sexta féria e Não são sábado. férias nenhuma. Dá mais jeito. Somos se o único sincero. país que não tem, de língua latina e quase na Europa, porque os Os outros. ingleses também têm, por exemplo. Mas os ingleses e os alemães têm com os nomes dos deuses da mitologia nórdica e É nórdica? germânica. É. Mitologia germânica. Então, no fundo. não. Monday é o quê? Não, é que Monday, por exemplo, é Monday. Monday tem a ver com a lua. Com a Lua. Depois Mercury é Mercúrio. Mercúrio era um deus romano. Wednesday vem do Wodan, que É o Votan, é o Odin. Odin, exato. E o Ok. resto, Friday é Freya, que é a deusa do. Saturday, Saturno. A gente é basicamente o único país europeu que não temos Sim. nomes com os deuses. Sunday. Com os Já deuses agora tenho por antigos. curiosidade. Para além de nós, quem é que usou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó? Não sei. Isso qualquer cultura, só que depois tens várias Não, é, tipo, é escalas. quase tudo A, B, C, D. É Não, freguês. mas isso é uma forma para simplificar. Em inglês também é do, É? ré, mi. Ok, não sabia. Tipo, o nome é a mesma coisa. A forma como que escreves é que pode variar. Ok. O nome, por acaso, vi uma cena engraçada, que é, não há uma origem definida, porque é começado a usar esses nomes, mas tipo, há um poema qualquer que começa por essas letras da Idade Média e achas que nós fomos lá buscar. Não Tipo, sei. Um poema cantado, o que era, e tipo, basicamente fomos buscar a primeira sílaba de cada verso. De cada verso. Acho que era o que acentuava mais a expressão de cada nota, não sei. Ok. Mas não há uma resposta certa. Não há uma resposta certa e ninguém sabe como é que isto aconteceu. O e A, né? O A soa mais livre, aberto talvez. Eu ouço-me bem aqui, por acaso o microfone é porreiro. Tenho o gain ligado. E agora estou só a ouvir o Rodrigo a ouvir as notícias. Há mais pizzas, João? Não há mais pizza, mas podes comer a minha fatia. Não, sinto-me mal.